Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, por que tanta violência? Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos também em oração, das 15 às 30. Ou melhor, das 15 às 16. É o culto de oração chamado a Tarde da Bênção. Você que não pode ir à igreja à noite, esteja conosco na tarde da quarta-feira. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o culto de ensino da Palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, eu quero pensar com você sobre esta questão da violência. A questão da violência não só mundial, mas a violência brasileira, ela é assustadora. Nós vemos que as estatísticas, cada dia, ela apresenta índice mais crescente da violência. E às vezes nós ficamos a perguntar por que essas coisas. O homem agora mais educado, mais civilizado, e eles cometendo crimes tão bárbaros como na sua forma primitiva, lá na época da pedra, né? Vamos assim, que o homem o homem da caverna, ele está cometendo crimes tão grotescos, tão bárbaros, e às vezes a gente fica perguntando o que é isto? E principalmente quando nós vemos, por exemplo, esses crimes em países de primeiro mundo, nós ficamos a perguntar. Mas eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, quem sabe pode nos dar um vislumbre de tudo isso, porque a palavra de Deus, ela fala sobre o que é um homem sem Deus, o que é um homem sem a direção do divino. Eu leio em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 32, diz assim: porém, haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprova os que assim procedem. Nós vemos aqui uma escala de pecado, definição de pecado aqui, uma classificação de pecado muito longa. E o escritor deste texto, é o apóstolo Paulo, e ele ainda fala algo assim, interessante. Diz assim, inventores de males. Ou seja, uma mente fértil, uma mente criativa para fazer o mal feito. Esta é a situação do homem sem o governo do eterno na vida dele. Quer queira, quer não, tem pessoas que ela diz assim, não, eu sou um cético, eu não acredito nessa questão do divino, eu não creio nisso. Mas a palavra de Deus vai dizer que isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é um livro espiritual. A Bíblia vai dizer que nós vamos encontrar que não foram o homem por si só, mas ele foi o homem que escreveu, mas é o Espírito de Deus que iluminou o homem para escrever essas palavras. E aí nos dá conta de que o homem, por abandonar Deus, diz assim,
por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Ou seja, irracionalidade, coisas insanas, que até mesmo os animais, os irracionais não agem assim. Os irracionais, eles protegem a sua espécie. Eles atacam a espécie diferente. Agora o homem, né? Nós vemos assim, coisas tão malucas. E quando nós começamos a imaginar esses aspectos, porque a escala de criminalidade, ela está sendo tão crescente, e ela tem crescido no âmbito doméstico. Como pode alguém em sã consciência, uma pessoa em sã razão, ela vai querer destruir a sua própria família? Por quê? É natural que a pessoa quer proteger. Um humano proteger o outro humano. Agora, em se tratando dos seus familiares, porque a sequência, ele está fazendo algo por si mesmo, porque quem vai cuidar dele quando ele estiver na velhice são os seus. E agora, ele começa a prejudicar os seus próprios familiares. Aqui nesse escrito vai dizer que o homem, tendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a estes homens a praticar essas coisas inconvenientes, essas loucuras, essas maluquices. Como pode alguém, atacar a sua própria família? Como pode uma pessoa chegar numa escola com a arma e começar a destruir crianças inocentes? Como pode ser isto? Como pode ser uma pessoa trabalhando lá numa unidade de saúde e ele começa a matar lá as crianças? Como pode o homem matar o feto, essa questão de estar fazendo o aborto? Como pode? Mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus entregou, porque o homem desprezou o conhecimento de Deus. Ele quer ser independente, ele não quer tributar ao eterno Criador o louvor. Por que as pessoas começam a dizer assim, a mãe terra? Por que as pessoas querem dizer assim, o sol? Ele quer adorar a criatura, porque isso é criação do Criador. Ele quer adorar a criatura e não quer adorar o Criador, porque a malignidade do homem, o homem não quer tributar ao Deus eterno a honra, o louvor. Ele não quer. Aí a pessoa começa a adorar a criatura no lugar do Criador. E esse texto aqui que eu tenho aqui em mãos, vai dizer o seguinte, no verso 21. Essas pessoas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando por sábio, tornaram-se louco. E a pessoa, às vezes, ela apresenta tão inteligente, mas ela despreza Deus. Ela apresenta uma pessoa assim tão capaz de dominar os seus impulsos. Uma pessoa capaz de ter controle emocional, mas ela quer ser independente de Deus. E Deus, então, é o que lemos aqui. Que essa pessoa desprezando Deus, o próprio Deus entregou essas pessoas à disposição mental reprovável. E aí nós temos a escala de pecado. A pessoa torna caluniadora, ela aborrecida de Deus, ela cheia de injustiça, de maldade, de malícia, possuída de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores. A troca do que as pessoas fazem isso? Por que tanta violência? E aí a minha resposta aqui é uma resposta que foi dada há 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, que por que disto? É porque o homem, eu estou lendo no verso 28 de Romanos capítulo 1,
porque havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a essa disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. E aí você pergunta assim, como pode um pai matar o seu filho? Como pode uma mãe abandonar o seu filho? Como pode uma pessoa... E aí talvez você que está me assistindo diz assim, mas até próprio religioso age assim. Ele é religioso, mas ele não tem o governo de Deus. Porque há uma diferença muito grande entre religião e a pessoa ser um seguidor da pessoa de Jesus. Porque se você for estudar a questão da religião, as pessoas matam por causa de religião. Porque elas querem impor. E quando você estuda o estudo de Cristo, a palavra de Cristo, Cristo não impôs, ele sempre propõe, ele não impõe. Então a pessoa, na verdade, ela é seguidora de um dogma, ela é seguidora defende uma ideia, uma filosofia, mas ela não é seguidora de Cristo. Ela pode até passar como uma seguidora de Cristo, porque o seguidor de Cristo, ele se apanhou de um lado da face, ele vai virar outra face. E aí você pode dizer assim, mas isso é um mandamento impraticável. E eu concordo com você em número, gênero e grau. Porque se não nascer de novo, esses ensinamentos do Cristo, ele se torna impraticável. Mas aquele que nasceu para Deus, que não é nascimento, que fala-se não é da carne, do sangue, nem da vontade humana, mas essa relação com o Eterno por meio de Cristo, ele nasce para essa relação, ele é capaz, porque ele não vai viver por si mesmo, vai viver por aquele que o amou. E aí eu vou encerrar essa minha meditação, o porquê de tanta violência, com aquilo que João escreve, aonde ele diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E esta relação, sabe, por que o homem está agindo pior do que os irracionais? Os leões não matam o outro leão, o cachorro não mata o outro cachorro da mesma espécie. Ele ataca de outra espécie, mas o homem, ele mata a si mesmo. Por que de tanta violência? A Bíblia, nós estamos lendo em Romanos, capítulo 1, o verso 18, que por o homem afastar de Deus, ter desprezado Deus, então segue o seu próprio caminho, segue a sua própria razão, e ele envereda por este caminho da violência, da autodestruição. O egoísmo implanta no seu coração e ele só pensa em si mesmo e não faz questão de destruir aqueles que estão à sua volta e às vezes esquecendo até dos seus familiares. Pensa sobre isso, examine as Escrituras, que você vai ver por quê e você terá a resposta. Por que tanta maldade, tanta crueldade nos nossos dias? É por desprezar o Eterno e seguir o seu próprio caminho. Com essas palavras eu quero finalizar orando. Bendito Deus e Pai, pedimos a sua graça, que não venhamos afastar de Ti. Antes nós possamos estar apegados junto do Senhor, vivendo neste caminho da paz, o caminho da tolerância, da misericórdia, e que o Senhor nos ajude para que nós possamos exaltar o Teu nome aqui nessa baixa terra, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, do qual eu me dirijo a Ti, ó Pai, no Seu nome. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao final e eu quero convidar você a estar nos assistindo no próximo programa, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.